Olá pessoal, aqui é o professor José Luiz. Grande prazer falar com vocês. Neste vídeo, falarei brevemente sobre uma incrível plataforma de computação em nuvem, sendo uma das que mais cresce e é a segunda maior do mercado. Me refiro à plataforma conhecida como Azure, da Microsoft. Abordando sobre o que veremos neste vídeo, em primeiro lugar, vou te falar sobre por que você deve estar interessado na computação em nuvem. Vou te explicar o que é exatamente a computação em nuvem. Vou te falar sobre o que é Microsoft Azure, quais são seus serviços e quem são os usuários do Azure. Agora mesmo vou começar com o porquê você deveria se interessar pela computação em nuvem. Vou iniciar com um exemplo. Vamos supor que você tenha uma ideia de um projeto ou serviço revolucionário. Sua intenção é que o usuário tenha uma ótima relação com o serviço que você está prestando e que também seja altamente lucrativa. Agora, para que seu aplicativo tenha sucesso, você terá que liberá-lo na internet. As pessoas precisam usá-lo, precisam divulgar que realmente funcione e então seu aplicativo se tornará verdadeiramente famoso. Estes são muitos componentes. E é aí que reside o problema. Há duas grandes desvantagens para esta abordagem. A configuração inicial é muito cara e arriscada, o que significa que isto requer uma enorme quantidade de capital inicial para garantir que seu aplicativo funcione corretamente. E a desvantagem é que, se seu aplicativo não se tornar famoso, ou se não retornar tanto quanto você espera, provavelmente não receberá o retorno do capital que você investiu. O que significa que seu projeto oferece um enorme risco. Se ele se tornar famoso, seu número de usuários aumentará, o que significa que você terá que comprar mais servidores e sistemas de armazenamento para acompanhar a sua demanda. Tudo isso não é fácil de resolver, mas todos estes problemas podem ser resolvidos com a ajuda da computação em nuvem. Agora que você sabe por que deveria se interessar pela computação em nuvem, vamos entrar nos detalhes do que é exatamente a computação em nuvem. A computação em nuvem é basicamente uma plataforma que lhe dá acesso a uma série de recursos de computação, e isto é possível com a ajuda da internet. Como usuário, tudo o que você precisa fazer é ir a um provedor de serviços de nuvem através de seu laptop ou seu computador através da internet, e claro, conectar-se. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais. Basicamente estes provedores de serviços na nuvem realmente têm centros de dados massivos. Nestes centros de dados, o que você tem são centenas de servidores. Também estão incluídos os sistemas de armazenamento e principalmente vários componentes críticos das organizações. Portanto, estes são locais muito seguros, onde uma grande quantidade de dados são armazenados, são chamados de centros de dados. E são nestes centros de dados que os usuários realmente se conectam para coletar seus dados ou usá-los. Assim, na verdade, os usuários podem acessar qualquer serviço com base em suas necessidades. Agora, como eu disse, há uma série de serviços que o usuário pode utilizar. Para tudo isso, há serviços, e mais importante ainda, quase todos os provedores de serviços em nuvem. Existem opções onde os usuários só pagam pelos serviços que utilizam, de modo que não há cobrança adiantada, enquanto que outras empresas cobram muitos reais, antes mesmo de você utilizar os serviços. Você só pagará pela quantidade de tempo que você está usando esses serviços. Em primeiro lugar, pelo aprendizado da máquina e pela análise destes dados. Basicamente existem serviços que analisam seus dados e lhe dizem como você pode trabalhar com esses dados melhor do que, por exemplo, o armazenamento de dados e o conteúdo da mídia de backup. Você sabia que os programas que você assiste na Netflix, na verdade todos eles estão na nuvem. Então você está conectado à internet, navega pela Netflix e tem acesso aos vídeos. Estes serviços só são possíveis com a ajuda de provedores de serviços na nuvem. Há a criação de aplicativos de teste, a automatização da entrega de software que é um componente no DevOps e a hospedagem de blogs e aplicativos. Então, podemos te perguntar agora, o que é Azure? O que é a grande prestadora de serviços na nuvem? O Azure é uma plataforma de computação em nuvem fornecida pela Microsoft e é basicamente um portal online, através do qual você pode acessar e gerenciar recursos e serviços. Os recursos e serviços não são nada além de armazenar seus dados e você pode transformar os dados usando os serviços que a Microsoft fornece. Novamente, tudo o que você precisa é a internet e poder se conectar ao portal Azure. Então você terá acesso a todos os recursos e seus serviços. O que significa, como eu disse antes, que você só precisará pagar pelos serviços que usa através do Azure. E um de seus maiores argumentos de venda é que 80% das empresas da Fortune 500 utilizam os serviços Azure, o que significa que a maioria das maiores empresas do mundo realmente recomendam o uso do Azure. Além disso, o Azure suporta uma grande variedade de linguagens de programação, a C, C++, JavaScript, Java e muito mais.
Outro argumento muito forte para você escolher a Azure é a quantidade de centros de dados que a Microsoft possui em todo o mundo. É muito importante para um provedor de serviços em nuvem ter muitos centros de dados ao redor do mundo, pois isso significa que eles podem fornecer seus serviços a um público mais amplo. Atualmente o Azure tem 42 centros, o que é mais do que qualquer fornecedor de serviços em nuvem tem no momento. Ele espera ter mais 12 centros em um curto período de tempo, o que faz com que ele estará cada vez mais perto de você. O número total de regiões que ele cobre chega a 54. Chegou o momento de falar um pouco mais sobre os serviços Azure. Os serviços Azure têm 18 categorias e mais de 200 serviços, portanto, claramente não posso passar por todos eles. Falando resumidamente, tem serviços que abrangem aprendizagem de computação em máquinas, integração, ferramentas de gerenciamento, identidade, DevOps, web, e muito mais. Você vai ter dificuldades para tentar encontrar um domínio que o Azure não cobre, e se ele não cobrir agora, você pode ter certeza de que eles estão trabalhando nisso enquanto você assiste este vídeo. A Azure é a primeira máquina virtual de serviços de computação em nuvem. Com este serviço, o que você consegue fazer é criar uma máquina virtual do sistema operacional Linux ou Windows. Esta máquina é facilmente configurável. Você pode adicionar RAM, pode diminuir a RAM, pode adicionar armazenamento, removê-lo. Tudo isso é possível em questão de segundos. Agora vou te falar sobre o segundo serviço, que é o Cloud Computer Service. Com isto você pode criar uma aplicação dentro da nuvem e todo o trabalho depois de implantá-la é da Microsoft, que é responsável por cuidar que ela funcione. Através do Azure, você pode provisionar a aplicação, balancear a carga, garantir que a aplicação esteja funcionando perfeitamente e que todas as outras coisas sejam tratadas por Azure. A seguir, vou te falar sobre a construção do serviço. Uma vez que o serviço seja contratado, o processo de desenvolvimento de um microserviço é muito simplificado. Você pode estar se perguntando o que é exatamente um microserviço. Um microserviço é basicamente uma aplicação que consiste de outras aplicações menores acopladas. A seguir, as funções. Com as funções, você pode criar aplicações em qualquer linguagem de programação que você desejar. Outra parte muito importante é que você não tem que se preocupar com nenhum componente de hardware. Você não precisa se preocupar com a estrutura que você precisa ou com a quantidade de armazenamento que você precisa. Tudo isso é tratado pelo Azure. Tudo o que você precisa é fornecer o código ao Azure e ele executará e você não tem que se preocupar com mais nada. Vamos falar sobre alguns serviços de rede. Primeiro temos o Azure CDN ou a rede de entrega de conteúdo. Agora o serviço Azure CDN é basicamente para a entrega de conteúdo da web. Todos os usuários, agora, com alta largura de banda, podem ter dados transferidos ou podem ser entregues a qualquer pessoa em todo o mundo. Azure, na verdade, são uma rede de servidores colocados em posições estratégicas em todo o mundo para que os clientes possam obter os dados o mais rápido possível. Além de tudo isso, ainda temos a Rota Expressa. Com a Rota Expressa, você pode realmente conectar sua rede local à Microsoft Cloud ou qualquer um dos serviços que você deseja através de uma conexão privada. Portanto, a única comunicação que acontece é entre sua rede local e o serviço que você deseja. A partir deste ponto, você tem uma rede virtual. Com a rede virtual você pode ter qualquer um dos serviços Azure se comunicando de forma segura e de forma privada. A seguir você tem o DNS do Azure. Portanto, o Azure DNS é um serviço de hospedagem que lhe permite hospedar seus domínios DNS ou Domain Name System no Azure. Agora, para os serviços de armazenamento, primeiro temos o armazenamento em disco. Com este armazenamento, você recebe um custo efetivo. Você ainda tem a opção de escolher unidades de estado sólido para acompanhar suas máquinas virtuais com base em suas necessidades. Em seguida, você tem o armazenamento blob. Isso é realmente otimizado para garantir que eles possam armazenar grandes quantidades de dados não estruturados que podem incluir dados de texto ou mesmo dados binários. Quando você pensa que acabou, ainda tem o armazenamento de arquivos, que é um armazenamento gerenciado de arquivos e pode ser acessível através do protocolo SMB e finalmente, você tem o armazenamento em fila. Isso mesmo, armazenamento em fila. Com o armazenamento em fila, você pode fornecer mensagens enfileiradas duráveis para uma carga de trabalho extremamente grande e a parte mais importante é que elas podem ser acessadas de qualquer lugar do mundo. Você ainda pode criar máquinas virtuais, como mencionei anteriormente, com o serviço Azure. Isso significa máquinas virtuais de qualquer tamanho ou forma que você desejar. Você pode integrar recursos em si. Você pode coletar dados praticamente infinitos e armazenar matrizes. Por exemplo, você vai ter acesso instantâneo a como os dados funcionam, como os dados atuais são, como você pode melhorá-los. Tudo isso é possível com estes serviços e seus discos
discos rígidos virtuais, que é uma extensão das máquinas virtuais onde estes serviços são capazes de fornecer uma grande quantidade de armazenamento onde os dados podem ser armazenados. Vou fazer agora um breve resumo de tudo o que vimos. Neste vídeo, te falei sobre por que você deve estar interessado na computação em nuvem. O que é exatamente a computação em nuvem? O que é Azure? Alguns dos serviços que Azure oferece e como você pode usar. Tudo que te falei e mostrei é seu e com isso eu chego ao final de mais um vídeo, sem querer deixar de dizer que este assunto não acabou. Estou apenas iniciando. Espero que vocês tenham achado este vídeo informativo e útil. Obrigado por terem assistido até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e clique nos cards sugeridos acima. Forte abraço, Professor José Luiz.